Graça e paz. Olha, é um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus, podendo experimentar essa sensação maravilhosa que é crescer, escutando a voz do Criador, a voz daquele que tudo fez. Queria agradecer e muito, muito mesmo por você nos receber em tua casa por mais uma vez. Amém? Antes de começar e antes de orar, eu só queria pedir que você analisasse bem tudo o que vai ser dito, a nossa conversa, e se por acaso ela for útil, ela foi proveitosa, compartilha com as pessoas, leva ela adiante, reproduz, amém? Reproduz com a tua fala, se o caso, ou reproduz ela por inteiro, mas leva ela adiante. Seja um missionário, alguém que vai expandir a palavra de Deus. Curte aí, se foi boa, comenta, traz aí uma retrospectiva ou traz um retorno para que possamos então analisar, crescer e expandir no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve nos canais da Igreja Bíblica. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Então, compartilha, curte, se inscreve. Lá você vai ter outras passagens, a gente vai poder crescer muito ainda. Eu queria agora orar com você então para que pudéssemos começar. Senhor, amado Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos dá a possibilidade de agora, assentados diante do teu altar, poder escutar a tua voz, a tua palavra, escutar, Senhor, as tuas doces consolações, as tuas exortações, mas em tudo, Pai, te agradecer por nos chamar de filhos. Que agora possamos então, Senhor, atentar os nossos ouvidos e escutar tudo que o Senhor tem para nos dizer. Bom, Pai, bom caminhar segundo os teus conselhos, que possamos seguir adiante. Que agora, Senhor, toda a desatenção, toda ela suma, para que todo o nosso objetivo venha a ser o ouvir o teu querer. É em nome de Jesus que oramos. Amém. O tema do mês é gratidão. E quando nós falamos em gratidão, algumas coisas interessantes começam a acontecer. Pelo menos na minha mente. Fico pensando, falar de gratidão, mas estou passando por tantos tormentos, não é? Sim. Falar de gratidão às vezes parece estranho. Porque mesmo tendo altas posições, mesmo a gente conquistando funções de destaque, tendo dinheiro, nós passamos por traumas, não é? Por tribulações. Vejo tantas pessoas que acabam tendo frustrações tão grandes, mesmo sendo pessoas de fama, de renome, conquistadores, mas que passaram por traumas e sofrem. Então, como assim ter gratidão? Alguns exemplos de pessoas desse tipo, né? Por exemplo, você pode pegar Kurt Cobain, né? Eu acho que é assim que se fala. Mas enfim, um vocalista de uma banda muito importante de algum tempo atrás, o Nirvana, em 1994 se matou. Marilyn Monroe, né, uma artista linda, uma das mulheres mais lindas do mundo na época dela, em 1962, se matou. Robin Williams, né, um ator que acho que todos se lembram dele, 2014, se matou. Chester Bennington, cantor também do Linkin Park, 2017, se matou. Olha só, pessoas que passavam por traumas, por uma depressão, por um vazio tão profundo, mas tão profundo, que resolveram tirar as suas vidas. Tamanha era a dor que eles carregavam. Então, como agradecer? Como agradecer? Mas, fiquei sabendo esses dias que o Moacir Franco, você se lembra dele, né? Com certeza. Não, ele não se matou, tá? Mas o Moacir Franco sofreu em 2019 um assalto tão violento, mas tão violento que o traumatizou de todas as formas. Um homem então que hoje carrega uma dor, carrega um medo que o maltrata. E ainda assim agradecer? Como assim agradecer? John Kennedy, né, um dos presidentes mais jovens a assumir o poder de uma das nações mais poderosas do mundo,
Em 1963, ele foi assassinado com um tiro, porquanto percorria a rua sendo aplaudido pelos milhares e milhares de eleitores norte-americanos. Ele tomou um tiro e faleceu do lado de sua esposa. Como assim agradecer? Chadwick Aaron Boseman, um ator, um produtor, um roteirista, um homem assim inegavelmente competente naquilo que fazia, né? Um ator, olha, como poucos. Um negro que se destacou no cenário mundial em 2020. Agora, 2020. Morreu. Vitimado pela doença do câncer. Lutou bravamente, mas não suportou e faleceu. Chadwick Aaron, o Pantera Negra. Enfim. Pessoas que, por motivos distintos, passaram por grandes traumas, não é? Uns traumas relacionados à sua própria, a um vazio existencial, algo de dentro. Outros por terceiros, né? Então um foi alvejado por um tiro, o outro foi assaltado. Outros por doenças que os pegaram de tal forma que os levaram daqui. E aí me vem essa pergunta: agradecer. Como assim agradecer? E essas dores, e esses tormentos, que eu tenho certeza que você também passa, como assim agradecer? E aí eu precisava então buscar na palavra de Deus alguma coisa que me viesse ou me trouxesse o porquê do agradecimento. Então, porquanto fazia essa pergunta, Deus me trouxe à memória a história de dois homens. Sim, dois homens que inegavelmente foram destaque no seu tempo, tiveram altas funções, mas também como esses que eu falei aqui, passaram por grandes tormentos e tiveram livramento. Você vai poder depois acompanhar, você vai poder ler mais sobre eles, mas eu gostaria de fazer uma rápida síntese sobre esses dois homens. Um foi um rei, um homem que teve um pai idólatra, um homem que teve um pai que se afastou por completo do reinado de Deus, dos desejos de Deus, que assumiu a função maior da sua nação, reinou por 29 anos e, olha, caminhou segundo a vontade do Senhor. Fez tudo o que Deus mandava. Olha, ele restaurou o templo, ele restaurou as festas de adoração a Deus, ele reintegrou os sacerdotes e os levitas, ele recuperou tudo aquilo que o seu pai havia feito de ruim. O seu nome, Ezequias, a sua história está no segundo livro dos reis do Velho Testamento. Um homem que foi um dos melhores reis que a nação de Israel já teve. Agora, o que aconteceu com Ezequias e por que Ezequias me veio à mente? Porque logo que assumiu, enfim, no começo de sua jornada, ele foi cercado pelas inúmeras batalhas, como de certo é para os reis, mas ele então ali teve um livramento. Quando ele foi cercado por 185 mil soldados assírios, ele orou e um anjo, olha o poder de Deus, um anjo desceu e livrou Ezequias, e ele continuou o seu reinado. Então Ezequias, mesmo tendo esse momento de tribulação, de sofrimento, talvez de apreensão, ele se comportou no entregar tudo que ele tinha para Deus em agradecimento. E Deus, com um anjo, mandou o livramento para aquele homem. Uau! Bom, então, não é? Você pode dizer, bom, muito bom. Mas os traumas, a jornada de Ezequias, elas não pararam por aí. Né? As cicatrizes, as marcas, as apreensões. Porque, um pouquinho mais adiante, Ezequias então recebe uma notícia trágica, bem trágica. E eu queria compartilhar com você essa notícia. Vamos pegar na Bíblia o segundo livro de Reis, capítulo 20. Você acha aí segunda livro é do Ido, hein? O segundo livro de Reis, o capítulo 20. Ele diz assim, aqui a gente começa a ver a história de Ezequias. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal.
veio ter com ele o profeta Isaías. Olha só, primeiro passo, Ezequias então, ele estava doente, mas uma doença séria que levaria ele à morte. Mas ele já tinha experimentado das bem-aventuranças de caminhar com Deus, foi livrado por um anjo. E então bate na porta do rei Ezequias um profeta. O que me viria à mente? Eu estando no lugar de Ezequias, ei, Deus maravilhoso, já me mandou o profeta para dar cura, né? Bora continuar no texto. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Peraí, Deus, como assim? Eu ainda tenho muito por fazer. Morrerás? O Senhor manda o profeta para me dizer aquilo que, entre aspas, eu já sabia, eu já estava doente. Como assim morrerás? E o Senhor quer que eu faça o que agora? Bora continuar na palavra? Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Sabe o que esse homem fez quando recebeu a notícia de que, mesmo confiando em Deus, mesmo andando com Deus, tendo o livramento de Deus, ele morreria? Ele falou: Pai, tá tudo bem. Eis-me aqui. Só não se esquece de mim. Lembra que eu andei conforme os teus preceitos? Lembra que eu fui reto perante o Senhor? E o choro de Ezequias mostra que, na verdade, o coração dele queria vida, ele queria mais, ele queria continuar. Mas em nenhum momento Ezequias questionou o Senhor. Na oração, Ezequias disse: eis-me aqui. O segundo homem que Deus me trouxe à memória foi um cara também interessante, sabia? Um homem também que teve uma jornada muito especial. Esse homem, ele era ardente naquilo que fazia, viu? Ele era efetivo naquilo que ele fazia. E ele entendeu que existiam pessoas que estavam fazendo o mal contra a palavra de Deus, e ele perseguia essas pessoas, ele consentia na morte dessas pessoas, ele mandava prender essas pessoas, ele destruía o lugar onde essas pessoas estavam, porque ele entendia que aquelas pessoas maltratavam a palavra de Deus. E ele caminhava assim, até que num dia, num lindo dia, ele se encontrou com o Senhor, aqui na terra. E este encontro foi marcante na vida daquele homem, a tal ponto dele ficar cego por alguns dias. E depois de ter a visão restaurada, ele entendeu quem era Deus e quem era Jesus. O nome desse homem, Saulo. Da onde ele veio? De uma cidade chamada Tarso. Qual foi então o renascimento, ou qual foi a configuração depois de encontrar Jesus? Ele teve então a sua visão restaurada, o seu nome modificado e a sua vida impactada para todo sempre. E através disso ele mudou a nossa experiência. Um homem que, segundo diz a palavra de Deus, um homem aonde abundava o pecado, mas depois desse encontro com Jesus, superabundou a graça. Então, aonde existia o erro, já não existia mais. Agora era o acerto. Ele caminhava para acertar dia após dia. A grande deixa é a seguinte: Paulo, porquanto perseguia os judeus, porquanto perseguia o povo, ele era detentor de autoridade, de dinheiro, ele era renomado no mundo. Era mais ou menos assim: cara, você viu quem está chegando na cidade aí? Ô, Paulo tá vindo. Aqueles que eram judeus, bora correr. Aqueles que não eram, uau, bora lá então nos achegar a Paulo. Perdão, aqueles que eram judeus convertidos ao cristianismo, né? Só para que fique bem claro, porque Paulo também era judeu. Aliás, Paulo, ele era tão capacitado, ele alcançou uma função tamanha que ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e romano.
Então ele não poderia ser afligido nem pelos judeus e nem pelos romanos, porquanto ele caminhava na perseguição daqueles que declaravam Cristo como Salvador. Mas depois do encontro com Cristo, depois de ter a sua vida transformada, Paulo então tratou de pregar o evangelho. Tratou de levar para as pessoas o conhecimento do que era o amor, né? Se você pegar lá 1 Coríntios 13, o que é o amor, Paulo retrata, inspirado pelo Espírito Santo, a verdade sobre o amor. Paulo então fala qual deveria e como deveria ser o comportamento daqueles que aceitavam Deus como seu Senhor e Criador. Paulo então entendeu qual era o significado de aceitar a Cristo como seu Redentor. E Paulo caminhava, mas deixa eu te contar, se você ler todas as cartas de Paulo do Novo Testamento, você vai ver o tanto de aflição que aquele homem sofreu. Ele entrava nas cidades e ele era apedrejado, ele apanhava quase até ser considerado morto, ele era açoitado, ele era xingado, humilhado, ele era expulso, ele passava fome, ele passava frio. Paulo, então, depois de aceitar a Jesus Cristo, olha que interessante, ele perdeu o seu renome, ele então conquistou uma ojeriza do mundo. O mundo não gostava de Paulo a tal ponto de maltratá-lo em cada canto que ia. E assim foi a jornada desse homem chamado Paulo, um apóstolo que foi escolhido por Deus, não pelos homens. Um homem que foi identificado como pregador do evangelho, aquele que iria então elencar a palavra de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Este é Paulo. Agora, diante de tantos tormentos e de tanta sofrência, como assim agradecer? Sério mesmo? Eu entro na cidade e apanho. Eu tinha todo o poder e agora as pessoas me expulsam. Eu era convidado para os palácios e agora os caras nem na cadeia me querem me pôr é debaixo da terra. Como assim agradecer? E aí eu queria compartilhar com você um pequeno pedaço da palavra de Deus que está na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Olha que interessante, nessa segunda carta ele traz uma configuração do que estava para acontecer em sua vida e qual era a sua percepção disso tudo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Peraí, eu estou sendo oferecido para sofrimento, amigo. Eu estou sendo levado para ser maltratado, para ser humilhado, para ser afrontado. E vou te dizer mais, Timóteo, minha morte está aí. É mais ou menos como Ezequias, né? O profeta chegou, eba! Não, amigo, isso vai morrer mesmo. É o que Paulo fala para Timóteo, olha, além de eu estar indo por uma pegada, enfim, de muita dor, meu tempo chegou, Timóteo. Vou morrer. Mas ele continua. No versículo 7 ele fala assim, Timóteo, eu combati um bom combate. Eu completei minha jornada, cara, até onde eu podia ir, eu fui até onde Deus projetou na minha vida, eu fui. Porque eu completei a carreira. Guardei a fé. Guardei a fé. Guardei, nada a abalou, nada a maltratou, a minha fé, ela foi efetiva na minha vida. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha que interessante. Paulo, sabendo que iria sofrer, que iria ser maltratado, que iria ser, enfim, afrontado, ia morrer. Paulo fala, Timóteo, mas cara, tá tudo bem. Sabe por quê, Timóteo? Porque até aqui, cara, eu fiz o que era certo. Eu fiz a minha jornada, eu completei a carreira, eu venci, cara. A minha coroa tá aí. E Paulo então agradece a Deus, mesmo sabendo que a morte se daria dali a pouco tempo. Que extraordinário! Homens então que viveram o agradecimento mesmo em meio a tantos tormentos, mesmo em meio a uma jornada nebulosa, estranha, com dores e com cicatrizes, não é? Interessante tudo isso. Sabe, meu irmão,
Eu não sei por quantas, eu verdadeiramente não sei por quantas você tem andado. Eu não sei. Você está na tua jornada, né? Está na tua carreira. Talvez você tenha aceitado a Cristo e aí você pensou, aceitei a Cristo, né? E as dores não passam, e o tormento continua, e a aflição vem, a doença não é curada, sabe? Aquela doença, seja ela qual for, ela não é curada, vem um vírus e leva a pessoa que você ama, vem uma outra doença e maltrata o teu corpo, vem um homem e te assalta ou desfere contra a tua vida alguma coisa ruim, né? Vem uma pessoa, olha que interessante, falando sobre Deus e declarando na tua vida uma falsa profecia, te enganando nos preceitos da palavra de Deus, te entregando que este é um Deus que vai fazer você ter todos os teus sonhos conquistados, quando na verdade Deus não é isso. Deus não é um Deus que nos ia tirar das tribulações, nunca foi assim, Ele não ia nos tirar do deserto. Pelo contrário, Ele iria fazer com que viéssemos a passar pelo deserto, para lá termos a nossa estrutura forjada, seríamos então feitos novamente para sermos verdadeiros heróis e guerreiros. Este é Deus. Mas você foi enganado por pessoas que te trouxeram uma profecia equivocada e isso te machucou a alma. Isso te machucou o entendimento. E você caminha por dores, dores existenciais, vazio emocional, dores físicas, dores financeiras, não é? Nós vivemos num país de uma crise assustadora. Interessante, você compra um pão hoje, amanhã você vai e o teu dinheiro já não dá mais, porque a crise já fez com que o preço do pão aumentasse, o teu valor diminuísse. Enfim, quais são os tormentos que você tem passado? Eu não sei, eu verdadeiramente não sei. Mas sabe, tem uma coisa que eu bem o sei, é que Deus é Pai, é provedor e Ele é cheio de misericórdia. Sabe, meu irmão, se você voltar lá no segundo livro de Reis, você vai ver que depois de ver o choro de Ezequias, depois de ver a entrega e a gratidão de Ezequias, sabe o que Deus fez? Deus diz assim no profeta, Isaías, pode voltar, volta e fala pro meu menino Ezequias que ele não vai morrer, que eu vou curar, e ele ainda vai reinar alguns anos. E Isaías voltou e entregou esse recado pro rei. Ei, Ezequias, o Senhor te alcançou de novo. Você vai ter mais alguns anos de vida. E Ezequias reinou mais alguns anos. E também completou a sua carreira. Paulo foi extraordinário. Paulo preso cantava. Paulo, no meio das tantas tormentas, declarava gratidão ao Senhor. Paulo teve espinhos que ele carregou para o resto e por toda a sua vida. E ele sabia que tudo aquilo é para que ele nunca se esquecesse da graça de Deus. Caramba! E eu aqui, querendo entender por que agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. Em todo o tempo da minha vida eu tenho que agradecer a Deus. E aí, por fim, Deus me trouxe à memória mais uma pessoa. Para fechar, eu acho que com chave de ouro tudo isso. Jesus. Ele me fez lembrar das histórias de Jesus, da caminhada de Cristo, do sofrimento de Cristo e por quanto Cristo sofreu pela minha vida. E Cristo foi maltratado, humilhado, crucificado. Mesmo só entregando o amor, olha que coisa. Mesmo falando assim, olha, você não acredita em mim? Tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Mesmo sendo tudo isso, Cristo foi para a morte e morte de cruz. E aí Deus me fez lembrar, não somente da morte de Cristo, mas me fez lembrar da ressurreição de Cristo. Porque no terceiro dia, Cristo voltou, e para aqueles que duvidavam, Cristo disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha, eis-me aqui, sim, sou eu, eis-me aqui. E voltei para mostrar para vocês o quão aventurados, o quão
bondosa é a palavra de Deus na vida de vocês, porque eu voltei para dizer que essa vitória é tua. Sim, ele voltou para dizer, olha, Vagninho, deixa eu te falar, eu voltei para dizer que essa vitória que eu tive, sobre tudo e sobre todos, ela é tua. Eis-me aqui, Vagninho. Mateus 16, ele fala que se você quer aceitar a Cristo, você tem que carregar a sua cruz. Cara, e a sua cruz é leve. A minha cruz é leve, porque Cristo carregou uma cruz infinitamente maior e mais pesada em meu nome. Lá em Mateus 16, Cristo fala, olha, se esvazia para ser preenchido. Venha a perder os conceitos da tua natureza para ganhar os conceitos de Deus, e então você vai enxergar a vitória que eu te dou. Vem fazer parte desse time vencedor. É o que Cristo fala em Mateus 16. Mas a grande pergunta que eu faço é, será que eu estou respondendo para esse chamado? Sabe por quê? Porque Cristo hoje me chama. Deus hoje me chama. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, entrarei e contigo estarei. Mas eu estou ouvindo essa voz porque Deus me chama. Deus está falando, Vagninho, Vagninho. E eu estou ouvindo a voz de Deus. Será que eu verdadeiramente estou dizendo, Senhor, eis-me aqui? Sabe, meu irmão, nós temos tido uma crescente de pessoas que estão se distanciando de Deus, achando que estão com Deus. Nós estamos tendo uma crescente de crentes, mas de verdadeiros adoradores, será que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma crescente de pessoas que querem um Deus que só entrega. Não de um Deus que recebe, mas um Deus que só entrega. Mas será que estamos sendo verdadeiros adoradores? Hoje é um dia para dizermos, Senhor, eis-me aqui. Se porventura o Senhor não me tirar da doença, eis-me aqui. Se porventura o Senhor não me tirar da prisão, eis-me aqui. Se porventura o Senhor não me tirar, Senhor, deste caminho de tormento, de crise, de traumas, eis-me aqui. Sabe, meu irmão, quando nós murmuramos e não agradecemos, é como se estivéssemos dizendo, oi? Tem alguém falando, quem é? É como se não escutássemos a voz de Deus. O agradecimento é inegavelmente dizer, Senhor, eis-me aqui. Hoje, Deus te chama. Qual é a tua resposta, meu irmão? O que você vai responder para este Deus maravilhoso? Espero que você responda, Senhor, eis-me aqui. Nós vamos terminar a mensagem de hoje orando a Deus, agradecendo pelas tantas coisas, melhor, agradecendo por quem Ele é. É isso. Se quer pensando nas coisas que Ele fez, faz, se quer pensando nas coisas do mundo, porque talvez eu venha a sofrer de uma doença incurável, né? E tá tudo bem, eis-me aqui. Sabe o Pantera Negra? O ator que morreu de câncer este ano, ele tinha entregado a sua vida para Deus anos atrás. E ele morreu agradecendo ao Senhor. Pantera Negra, no auge da sua carreira, quando ele viu que não ia aguentar, ele disse, Senhor, eis-me aqui. Que possamos orar em agradecimento a Deus, respondendo, eis-me aqui. Ora comigo. E nessa oração em especial eu queria pedir pela saúde das pessoas. Não vou nominar porque eu não sei quando você vai ouvir esta oração. Então ela serve para a tua vida também. Temos pessoas que estão passando por traumas, sejam eles quais forem. Que a nossa resposta venha a ser, Senhor, eis-me aqui. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia e cuidado, pelo renovo, pelo consolo e por me dar a oportunidade. Agora, Senhor, quem fala é o Vagninho. Ô, Pai, obrigado. Obrigado por me dar a chance de dizer mais uma vez, eis-me aqui. Os traumas, as dores, as doenças, ó Pai, as tribulações e tantas tribulações que o mundo nos entrega, elas às vezes nos deixam, Senhor,
ensurdecidos. Parece que não escuto tua voz. E aí quero chorar, murmurar e caminhar, Senhor, numa desabalada carreira para longe de ti. Ah, Pai, não deixa não. Puxa teu filho de volta, porque quero no teu colo ficar. E para cada embate, para cada batalha da vida, Senhor, quero dizer: ei, Pai, eis-me aqui. Me dê, Senhor, a gratidão de continuar contigo, não somente hoje, mas para todos sempre. Que eu possa viver a plenitude, Senhor, de caminhar contigo, não me esquecendo jamais do teu querer, da tua vontade, Senhor, e sabendo que ela vem para o meu bem. Todas as coisas, ó Pai, cooperam para o bem daqueles que em ti confiam, e em ti confio. Guarda-me, Senhor, para que eu venha ser um verdadeiro adorador, que eu não me esqueça da tua graça, da tua misericórdia, que em todo tempo estás comigo. Por quantas vezes, ó Pai, me livrou da doença, me tirou do laço da morte. Por quantas vezes, ó Senhor, me trouxe das tuas bem-aventuranças e eu sequer agradeci. Hoje, Pai, peço perdão pelos meus erros, falhas, pelos tormentos que tenho feito quando me afasto de ti. Guarda-me, Senhor, para que em todo o tempo da minha jornada as pessoas venham a escutar verdadeiramente: eis-me aqui. Pai, em agradecimento terminamos este bate-papo contigo. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por me dar a possibilidade de hoje, mais uma vez, dizer: eis-me aqui. Amém. Meu irmão, que você tenha uma semana de eis-me aqui. Amém? Que você tenha uma semana de agradecimento em nome de Jesus. Mais uma vez eu te recordo, ou eu te peço, se de alguma forma essa mensagem foi boa na tua vida, compartilha, retribui, leva ela adiante, fala ela para os outros. Leva sim, não se esqueça disso. Comenta, traz aí um retorno pra gente. Se você achar que deve, fala para que possamos então crescer juntos no Senhor. Não deixe nunca com que o barulho do mundo te atordoe ou te ensurdeça para a voz de Deus, amém? Saiba que Ele é contigo e Ele te escuta em todo o tempo. Ele é teu Pai. Meu irmão, que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor e o poder de Deus e que a vitória que Cristo carrega por nós em cada momento venham a ser na tua vida, hoje e eternamente. Amém. Beijão para vocês, hein? Fiquem na paz do Senhor. Semana de vitória em nome de Jesus. Mua! Olá pessoal, tudo bem? O Alexandre aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do culto de hoje, que Deus tenha falado com cada um de vocês. E como eu sempre digo aqui, né? Espero que nós possamos colocar esses aprendizados aqui em prática aí durante a nossa semana, que possamos cada dia mais aí buscar a Cristo, buscar ser como Cristo foi, né? E que através de nossas vidas aí, né, possamos dar testemunhos para as pessoas em nossas voltas e possamos aí entrar nesse exército de Deus aí, estar buscando cada vez mais almas aí para serem salvas. Tá bom? Eu tenho rápidos recados para vocês. Primeiro que a gente vai ter o Yakisoba do Bem, tá? Então no dia 26 de novembro, a última quinta-feira desse mês, o pessoal está organizando o Yakisoba e toda a renda dessa iniciativa será revertida aí para as crianças do projeto Fazendo a Diferença, tá bom? Então o nosso chef Hernani irá cozinhar um delicioso yakisoba e tudo que você tem que fazer é entrar em contato com a gente aí, fazer a sua reserva, porque já estão acabando as reservas, tá? É número limitado aí de pratos que estaremos vendendo e no dia você poderá ir até o rancho da Traíra, tá buscando os seus pratos, né? E tá saboreando esse delicioso yakisoba. Um outro recado é que no dia 5 de dezembro estaremos comemorando mais um aniversário da IBB. Tá? Então, dia 5 de dezembro, primeiro sábado aí do próximo mês, teremos aí um culto, teremos uma confraternização, teremos também um culto de jovens no final do dia. Vai ser uma bênção. Estaremos esperando todos vocês lá. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre generosidade e queria compartilhar um versículo com vocês que se encontra no livro aí de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 11. Essa passagem diz assim: assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Tá bom? Então tudo que Deus tem nos dado, tá? Seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja os nossos dons,
tudo isso a gente deve estar utilizando para sermos generosos, tá bom? Então a gente tem que estar compartilhando nosso tempo aí com as pessoas, temos que estar compartilhando as nossas finanças também, dizimando, ofertando, e temos também que compartilhar os nossos dons, sabe? Cada um de nós temos um dom, gente. Se você não sabia disso, sabe? Você tem um dom que foi dado por Deus para você e você deve usá-lo. E o melhor de tudo isso, quando a gente é generoso, quando a gente compartilha aquilo que Deus nos deu, as pessoas vão ser agradecidas, não é você, as pessoas vão ser agradecidas ao próprio Deus. Que coisa mais linda isso, tá? Então vamos lá, gente, vamos aí ajudar as pessoas, vamos aí ajudar ao próximo, amar ao próximo, vamos dizimar, ofertar quando necessário, ajudar as crianças do projeto aí, com esse Yakisoba, tá bom? Então vamos ser generosos aí com os bens que Deus tem nos colocado aí em nossas vidas, tá bom? Você pode, se você quiser ofertar ou dizimar aqui na nossa igreja, estando aí de sua casa, vai lá no nosso site, ibbmc.com.br, e lá tem um menuzinho de contribuições. Vai lá, vamos ter todas as informações necessárias aí para a sua doação. Tá, então eu vou estar orando agora, daí a gente vai ter mais um louvor, e depois a gente vai estar encerrando esse nosso culto online. Tá bom? Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado pela mensagem aí, pregada pelo Vagninho, e que possamos todos, ó Pai, estarmos buscando sabedoria no Senhor, e estarmos na prática aí, Pai, buscarmos uma transformação em nossas vidas, e que as pessoas em nossa volta aí possam sentir o seu amor através de nós. Eu te agradeço mais uma vez, Deus, por fazer parte de uma igreja generosa. A gente, Pai, meus irmãos estão sempre prontos aí para ajudar. E eu já peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, essa iniciativa aí do Yakisoba do Bem, para que possamos aí estar ajudando essas famílias tão necessitadas aí que o Senhor colocou aí no nosso radar. Tá bom? Então continue usando, Pai, a gente como igreja, como corpo, e que possamos estar sempre prontos para servir, ó Pai, e amar ao próximo. Nos dê uma boa semana, Pai. Abençoe, Pai, cada família aqui presente, Deus. E eu te agradeço, Pai, e te peço por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, pessoal. Uma boa semana para vocês. E a gente se encontra por aí, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. Choro do